Terminei o tratamento do câncer. Quais serão os próximos passos então? Em quanto tempo eu tenho que fazer consultas? Que tipos de exames terão que ser feitos? Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma noção geral de como que é feito esse acompanhamento após o término do tratamento e o que é importante nessa fase. Sempre lembrando que tudo que eu disser aqui pode variar dependendo do tipo de doença que você tem, que você tratou, do serviço, protocolo que tem naquele local e também, e não menos importante, da disponibilidade desses exames. Nós sabemos que, especialmente no Brasil, há essa característica, né, de muitas vezes você não ter todos aqueles exames disponíveis naquele local. Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma geral, como que funciona e o que é importante a gente entender então nessa fase. Vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema do vídeo, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais e principalmente o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Pode fazer diferença aí para muitas pessoas que estão passando por isso, que estão tratando a doença e que têm dúvidas eventualmente relacionadas a isso. Também, para quem tiver interesse, quiser participar mais, eu tenho aqui no canal a opção para se tornar membro. Então há uma aba ali logo ao lado do botão de inscrição, onde você pode se tornar membro, apoiar o canal e também ter ali destacado suas perguntas, ter respostas mais rápidas, enfim, alguns benefícios que você consegue checar ali. Então, para quem tiver interesse, pode estar participando também dessa parte do canal. E bom, terminei o tratamento, foi indicado cirurgia, por exemplo, quimioterapia, finalizou, não tem mais o que ser feito. Como vai ser daqui para frente? Que tipo de acompanhamento então que nós temos que fazer? É importante destacar que existem algumas coisas que eu quero ver nessa hora, eu quero acompanhar nesse paciente. Uma delas é o quê? Os efeitos que o meu tratamento possa ter causado. Então, por exemplo, alguma alteração da cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia, seja, aqui no canal a gente abordou bastante temas, os efeitos da quimioterapia, muitos vídeos sobre isso. Vamos supor que o paciente tenha tido alteração no sangue, tenha tido algum tipo de neuropatia, alteração aí de nervos, pés, mãos. Então eu vou querer nesse período acompanhar, ver se isso está melhorando, se precisa ser feito alguma coisa diferente, algum tipo de medicação. Então isso também é importante, eu tratar os efeitos colaterais desse tratamento. Na outra ponta, eu quero saber também como está essa doença que eu tratei. Nós sabemos que, infelizmente, existe um risco do câncer voltar, mesmo que nós tenhamos feito aí o tratamento da forma correta. Tenha sido feita a cirurgia e ela foi um sucesso, quimioterapia da forma correta também, o número de ciclos, dosagem de medicamentos, a radioterapia, enfim. Esse é um risco inerente ao tratamento, que ainda nós não temos como saber isso, se sobrou alguma coisa realmente. O que a gente consegue entender é o limite dos exames. Então, às vezes você faz um exame e ele está normal, mas ele não quer dizer, não tem um sentido de cura. Isso nós vamos saber com o tempo, com o passar dos anos. Então, os protocolos, eles vão determinar o tipo de segmento que nós vamos fazer. Ele pode variar, então, conforme o tipo de doença. Para alguns tipos de câncer, ele pode ser variado. E também o protocolo de cada instituição. De uma forma geral, ali nos primeiros 2 anos, às vezes 1 ano, depende também, mas geralmente nos primeiros 2 anos, nós fazemos esse acompanhamento um pouco mais de perto, muitas vezes com consultas trimestrais. O que eu quero ver aí? Como que o paciente está passando? Se ele está bem, se ele não tem nenhum sintoma novo, não mudou nada. Existem alguns sinais de alerta que nós temos que ter nessa fase. Então, por exemplo, começou a perder muito peso, começou a perder apetite, começou a ter um sintoma novo, uma dor que não tinha antes, alguma mudança. Então, essa consulta, esse exame clínico, ele ajuda também a detectar essas alterações precoces. Na outra ponta, nós podemos lançar mão também de exames de sangue e, em algumas situações, marcadores tumorais. E aqui eu digo em algumas situações porque nós não temos marcadores para todos os tipos de câncer. E mesmo para aqueles que têm, nem sempre eles se alteram. Um exemplo é o câncer de intestino, coloretal. O CEA pode ser um marcador dessa doença, ele pode estar alterado em algumas pessoas que têm esse diagnóstico. Mas há pacientes também que têm a doença e não apresentam essa alteração. Então, para esse perfil de paciente, talvez o marcador não terá uma utilidade muito grande. Outras doenças que têm marcadores, câncer de ovário, pâncreas, próstata, câncer de testículo.
E aí vale um adendo, e eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre marcadores tumorais. Eles não servem para diagnóstico, então às vezes você está aqui, tem interesse no assunto, está acompanhando, quer ir lá e coletar esses marcadores. Independente do valor que ele vem, ele não quer dizer nada fora de um contexto clínico. Aqui eu tenho um paciente que teve um câncer, tratou e eu estou acompanhando esses marcadores. Ele pode me ajudar então a detectar uma recidiva, a perceber que esse câncer está voltando e a partir daí, veja, o marcador ele não vai definir sozinho, eu vou ter que partir para outros exames. Depois desses 2 anos, normalmente a gente costuma espaçar um pouco mais as consultas, cada 4 meses, às vezes de forma semestral, também variando aí conforme cada tipo de câncer. Para a grande maioria, nós vamos acompanhar aí por 5 anos. E aí, mais uma vez, em 5 anos a gente não tem uma garantia de que o paciente está curado, porém, como passou muito tempo, essa chance é maior. E para alguns tipos de câncer nós acompanhamos mais tempo. Acho que o principal exemplo aqui é o câncer de mama luminal, aquele que tem receptores hormonais, que muitas vezes o paciente faz a hormonioterapia até por 10 anos, porque essa doença tem um risco mais tardio de voltar. Nós vemos pacientes nesse perfil que a doença pode voltar ali com 6, 7, 8 anos depois do tratamento. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter na prática. Mas para a grande maioria, em geral, 5 anos ali aquele acompanhamento mais de perto e depois a gente costuma então, muitas vezes ganha até alta do oncologista, mas sempre lembrando, é muito importante estar vigilante, estar acompanhando. Não é porque se teve um tipo de câncer, por exemplo, falei aqui de câncer de mama, tive um câncer de mama prévio, eu tenho risco como qualquer pessoa de ter outros tipos de câncer. Então esse cuidado, esse exame clínico, esse rastreamento que nós fazemos, ele é muito importante, é sempre prudente, então, manter uma certa vigilância, um acompanhamento, como qualquer pessoa tem que ter cuidados com a saúde de uma forma geral. E aí, um outro ponto de interesse de vocês e os exames de imagem, tomografia, PET, ressonância, isso é feito no acompanhamento de quanto em quanto tempo? Então, em geral, primeiro 1 ano, 2 anos, costumamos fazer de forma semestral, pelo menos. Claro, aí podem ter situações diferentes. Às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que tratou, tinha um nódulo no pulmão, por exemplo, que ficou um pouco duvidoso. Então pode ser que eu faça a tomografia um pouco mais rápido, em 3 meses, por exemplo, para ver se isso está crescendo, se isso chama atenção, se de repente desapareceu, não tinha relação com a doença. Às vezes aparecem imagens que nos deixam com dúvidas. E o nódulo pulmonar, que foi o que eu citei aqui, ele pode ser inúmeras coisas, desde até uma pessoa que teve um Covid, uma gripe, uma tuberculose antiga e ficou ali aquela sequela, ela pode nos confundir. E às vezes para você ter certeza disso, você precisa lançar a mão de uma biópsia, de uma cirurgia, de procedimentos mais agressivos. Então, em algumas situações é prudente você repetir isso mais cedo e acompanhar, monitorar aquilo e determinada característica da evolução você pode entender melhor do que aquilo se trata. Mas de uma forma geral a gente costuma fazer a cada 6 meses. A maioria das doenças a gente trabalha ainda com tomografia, especialmente no sistema público, até por questão da disponibilidade, mas para algumas doenças, por exemplo, pulmão, cólon, a gente costuma lançar a mão do PET-CT quando disponível e em determinadas situações. Nem sempre nós vamos precisar desse exame, mas quando ele está disponível, o paciente tem uma situação ali um pouco diferente, às vezes é interessante fazer. A ressonância ela pode ser útil principalmente em lesões pelve, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de canal anal, lesões na cabeça, tumores de sistema nervoso central, a ressonância ela é superior à tomografia. Então, mais uma vez, se ela está disponível, pode ser interessante, mas isso não é em todo local. E aí uma tomografia, que é um exame um pouco mais acessível, também pode ser útil, pode trazer a informação que nós precisamos. Aqueles tipos de câncer que tem uma tendência aí a causar metástases ósseas, a cintilografia óssea também pode fazer sentido. Isso vale muito para paciente com câncer de próstata, câncer de mama e até câncer de pulmão, por exemplo. Eventualmente, se eu não tenho acesso a um PET-CT, a cintilografia ela pode ajudar nesse sentido. Então veja, o paciente terminou o tratamento, eu preciso, recapitulando, ver como ele ficou dos efeitos colaterais desse tratamento e controlar eles caso tenham, monitorar ele de forma clínica, se está tendo alguma alteração, alguma coisa no exame físico que mudou, alguma queixa diferente e que possa chamar atenção, que tenha relação com isso, e também fazer exames que podem me ajudar aí a detectar isso de uma forma precoce, mas também utilizando isso de um jeito racional.
Alguém pode me perguntar aqui, mas não seria melhor fazer uma tomografia, um PET, num período mais curto? A gente teria primeiro um problema de disponibilidade, de fila desses exames e de custo muito elevado da saúde, mas também no segundo momento a gente tem que pensar o seguinte, esses exames eles envolvem radiação, uma tomografia, um PET, uma ressonância e administração de contraste. Nós precisamos do contraste para ajudar a gente a enxergar ali aquela doença. O contraste é como se ele brilhasse ali onde está aquela lesão do câncer. Então, tudo isso também traz um certo risco. Então, a gente tem que dosar isso na nossa prática de uma maneira que possa ser o mais benéfico possível para o paciente, sem trazer prejuízos, sem trazer riscos adicionais. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo era isso que eu queria trazer para vocês, essa noção de como é o segmento, os tipos de exames que são feitos, sangue, imagem, quanto em quanto tempo ele é feito. E claro, mais uma vez, isso pode ter variações dependendo do serviço, do local que você mora e da disponibilidade disso, do acesso a todas essas questões que eu citei aqui no vídeo. Para você então, que está aqui pela primeira vez, que está conhecendo o conteúdo hoje, mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa aqui nos comentários também se vocês têm alguma dúvida relacionada a isso, quer que eu traga algum tema. Eu tenho trazido aqui para vocês temas relacionados aos comentários. Isso pode também se tornar algum vídeo, alguma coisa que eu trago, mas também eu costumo responder ali as perguntas. Então, não deixem de participar e trazer essas dúvidas aqui para mim. Beleza? Até o próximo.